Glória a Deus. Antes de nós abrirmos a apostila na raiz de rejeição, você vai levantar suas duas mãos um segundo e vai adorar. Só diga palavras de gratidão. Agradeça, só agradeça. Adore. Pai, graças nós te damos. Gratidão pelo último mês do ano de 2024. Hoje é 1º de dezembro, último mês do ano. Graças nós te damos. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Graças nós te damos pelo poder do sangue de Jesus, que nos guardou de toda doença, de toda enfermidade, de todo mal. Graças nós te damos pela bondade, pela misericórdia que nos alcançou, nos segue todos os dias da nossa vida. Graças nós te damos, Jesus. Graças nós te damos. Isso, adore, agradeça, apenas agradeça. Agradeça, louve, adore, exalte, glorifica o nome de Jesus. Diga a Ele que você o ama. Fala, graças nós te damos. Nada nos faltou, Jesus. Não foi tão longe, não. Graças nós te damos. Graças nós te damos. Só agradeça, só agradeça. Adore, louve, exalte. Não pare de agradecer, Jesus. Não pare. Agradeça mais. Deixe o seu coração se encher de gratidão. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Bondade e misericórdia nos alcançou. Bondade e misericórdia. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos. O Senhor é bom. O Senhor é fiel. Graças nós te damos pela palavra que tem se cumprido na nossa casa, na nossa vida. O Senhor é fiel à tua palavra. Nós te amamos, Jesus. Enche este lugar com a tua presença. Enche agora cada lar. Pai, nós chamamos cada um agora do Rema Shekinah, do curso aqui matriculado. Nós declaramos, caia por terra agora toda seta, caia por terra toda retaliação, caia por terra todo dardo inflamado do maligno. Decretamos agora muralhas de fogo em volta da nossa casa. Fala o endereço da sua casa. Muralhas de fogo em volta dos nossos filhos. Muralhas de fogo em volta do nosso cônjuge. Muralhas de fogo em volta da nossa família. Muralhas de fogo. Muralhas de fogo. Demônios estão proibidos de pular essas muralhas de fogo. Bruxos, satanistas, espíritos malignos estão proibidos. Espíritos humanos estão proibidos de pular essas muralhas de fogo. Nós declaramos, levante as suas mãos e declare sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, um mês de dezembro abençoado, um mês de bênçãos, um mês de vitória. Mentes cativas da mente de Cristo, chamamos mente curada. Nós profetizamos, cada aluno que acessar o link desse curso será curado. Sua família, sua geração, nós chamamos cura sobre a terra, nós chamamos cura sobre a nossa geração. Nossa geração é curada, é sarada, é alcançada pela palavra que será ministrada essa noite. Uma palavra de cura, uma palavra de renovo, uma palavra de paz para o nosso lar, para a nossa família, para a nossa casa. Nós estamos aqui como atalaias, representando a nossa casa, o nosso lar. A nossa geração é sacerdotal, é geração eleita. Nós somos sacerdócio real. Nós estamos declarando a tua palavra. O povo santo, sacerdócio real, está reunido agora em volta, Pai, do corpo de Cristo representado no curso Rema Shekinah. Reina, Senhor, com poder e autoridade. Toma o teu controle, Pai.
Toma o teu governo em cada vida, em cada mente aqui representada, em cada família aqui representada, em cada lar aqui representado, para que venha a tua glória, para que venha a tua glória, para que venha, chama a glória do Senhor, para que venha a tua glória, aleluia, para que venha a tua glória, o teu reino é estabelecido na terra e nos céus. E nessa noite nós nos alinhamos com os céus e chamamos aquilo que está no livro da vida, escrito a nosso respeito, revela-te com poder e autoridade. Ah, Senhor, o teu lugar é o lugar de honra. O teu lugar é o lugar de governo. Reina, Jesus, fala com ele, reina nas nossas emoções, reina nas nossas finanças, reina na nossa saúde, reina na nossa vocação. Chama o reino dele, chama, que venha o teu reino não terá fim. Aleluias, aleluias, que venha o teu governo. Chamamos o teu governo, Yeshua, o Hamashia, Jesus, o Hamashia. Venha o teu reino, venha o teu governo. Estabeleça, Jesus, estabeleça sobre as nossas emoções. Aleluia, nós te louvamos, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos. Aleluia. Somos como um jardim regado, somos como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Senhor. Aleluia. Diga, eu quero ser como um jardim regado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Eu fluirei como um manancial no meu interior, com águas vivas, te restaurarei para o teu louvor, te restaurarei para o teu louvor. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo vai na presença dele e diga isso. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim regado, e cuidado pelo teu Espírito. Vai como um manancial no meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu louvor. Amém? Pode se sentar. Eu queria pedir à pastora, não sei se ela está aí, para diminuir um pouquinho aqui por causa do barulho. Diminui um pouquinho o barulho aqui do ar. Não sei se está interferindo aí, mas eu acho que é um barulho. Vocês estão ouvindo bem? Está todo mundo ouvindo bem? Amém? Raízes de rejeição e suas consequências, página 23. Vocês já abriram aí? Como é que vocês
tiveram uma semana abençoada, a última semana do mês de novembro, ou foi uma correria só? Foi uma correria só? Depois o Silvio vai estar passando para quem está presencial a lista de presença, e quem estiver online, por favor, depois também manifeste para a gente quem ainda não fez a matrícula e não recebeu o PDF da apostila. Tá, ok? Depois coloca para a gente como é que está sendo, manda um feedback. Semana passada, na aula de introdução à cura interior, ele pediu para fazer o desenho, como você se vê. Vocês fizeram o desenho? Não? Ele falou lá, quem precisa de cura interior, faça o desenho, como você se vê. Você se vê como algum tipo de animal. Depois você lê lá na apostila, né? No Introdução à cura interior. Ok? Então vamos lá? Página 23, a raiz de rejeição. Nós vamos pular a apostila hoje para essa aula, porque ela está depois de paredes do meu coração. Mas nós vamos aprender hoje sobre rejeição, que é o principal problema dos sintomas de ansiedade. Tem alguém aí que não tem ansiedade? Quem não tem já morreu. Tem gente que fala assim, não, pastor, eu não tenho problema com ansiedade. Mas está com a barriga quase no pescoço. Você acha que você é o quê? Nós somos animal. Tem gente que a ansiedade emagrece. Não consegue ter fome, não consegue comer. Porque nós somos um ser humano. Passa a mão nas suas costas. Você tem asa? Então não tem ninguém anjo. Ansiedade é do ser humano. E aí, nós como ser humano somos animais. Animal racional. Né? Tem animal irracional e tem animal irracional. E nós somos animais racionais. E o nosso corpo, ele fala. Se a gente não fala, o corpo fala por nós. Ele somatiza. Então, tudo que nós somos, está lá no livro de Provérbios, capítulo 23. Nós somos aquilo que a gente pensa. Não é verdade? É ou não é? Quem já leu isso na Bíblia? Então, nós precisamos entender que o que governa a gente é a emoção. Nós somos um espírito com Deus, temos uma alma e habitamos num corpo. Na aula passada, o Silvio ministrou que o Espírito Santo veio habitar no nosso espírito. Então, como seres espirituais, todas as manhãs, a nossa alma precisa ser renovada, transformada. Para quê? Para que o nosso espírito humano se sobreponha à nossa alma e a gente ouça a voz do Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo habita em nós? Aonde, gente? O Espírito Santo habita na mente? Não, é no nosso espírito. Deus é espírito. Então é por isso que há tanta confusão na nossa cabeça. A gente ouve tanta voz humana e fala que é profecia e o negócio nunca cumpriu. E tem gente que fica querendo matar os profetas, matar Jesus, né? Fica com raiva de Deus, acha que a culpa é de Deus. E muitas vezes a gente age com as emoções. Mas a Bíblia fala lá em Romanos 12: renovai e transformai. Tá o quê? No imperativo. Renovar e transformar em o quê? A mente. A nossa mente. O que é mente? Emoção,
sentimento, desejo, o que mais? Intelecto, tá tudo? Então tem gente que acha que tudo é espiritual e fica afim de ser anjo, querubim, e tem uns que querem afim de ser serafim e andar voando por aí, mas nunca cuida da alma. E a nossa alma precisa ser saudável. Fala comigo, day by day. Vamos falar em inglês, que é mais bonito? Day by day. Vamos falar maranhense? Tem 2 maranhenses ali. Como é que fala, hein? Tá de Pernambuco. Tô brincando. Quem tá ali rindo pra mim. Day by day. É todos os dias. A alma precisa ser renovada. Por isso que nós precisamos alinhar. Fala comigo. Eu preciso, todas as manhãs, alinhar a minha alma ao meu espírito. Mas não é por força. Fala, mas não é por força, nem por violência. É pelo Espírito. Porque tem muitas vezes a gente quer tacar a Bíblia na cabeça da pessoa. Não é verdade? A gente quer fazer a pessoa mudar de forma... Você tem que ouvir. Quem já conversou com ateu? Eu já. Você já tentou convencer um ateu para aceitar Jesus? O problema do ateu é rejeição. Ele nunca se sentiu amado pelo seu pai biológico. E a rejeição, ela é a primeira ferida. Ela é a primeira. Ela que é responsável pelas anomalias, né? As anomalias, as doenças, né? Da nossa personalidade, do nosso caráter, da nossa alma, é a rejeição. Então a rejeição é a principal ferida do ser humano. Por isso que eu estou fazendo essa contextualização, que eu estou explicando tudo para você entender como nós precisamos ser curados da rejeição. À medida que a gente reage, mostra o tamanho da rejeição na nossa alma. Só não tem rejeição quem já foi para a glória. Enquanto a gente está aqui. E o que cura a rejeição? O amor. O amor que cura a rejeição. Porque a Bíblia fala em 1 João 4,7, Deus é amor. Então, quem representa o amor de Deus na família? Os pais. O pai e a mãe. Então, o lugar que Deus criou para ter comunhão e intimidade, que chama Jardim do Éden, né? Que é onde a família foi gerada, foi lá que a rejeição nasceu. Por causa do pecado. A Bíblia diz que aquele que pensa que não tem pecado é mentiroso, não é? Aquele que diz que não tem pecado é aquele que pensa que está de pé, se cuide para que não. Então vocês entenderam que a rejeição, ela precisa ser retratada, ela precisa ser curada nas nossas emoções a cada dia. Porque o nosso principal problema é não nos sentir amados por Deus. A gente acha que Deus abandona, a gente acha que Deus não está ouvindo a nossa oração, a gente acha que na hora do desespero Deus não respondeu, e a gente começa aquela expulsação do demônio, que o capeta está furioso, que isso e aquilo outro. É ou não é? Sim ou não? Ah, pois é. E é aí que a gente costuma falar que o problema entra. Porque a rejeição gera incredulidade. A rejeição gera medo. A rejeição gera insegurança.
quem está acessando agora o link, antes de nós começarmos a aula, nós ungimos as mãos de todo mundo que está presencial e pedimos para ungir a mente, para tirar o peso, o cansaço, né? O pastor, a pastora que chegaram agora, a pastora Fabrícia também. Depois o pastor vai ungir vocês. E quem está em casa, unge a sua mente. Pede o Senhor para tirar o peso, o fardo, a luta do dia a dia, né? E ore aí, trazendo a mente cativa à mente de Cristo. Amém? Pastor Johnson, a Fabrícia, a pastora aqui também chegou agora. Pode ungir. Então, a pastora Ângela também, Johnson. Aquela Miss Brasil que chegou lá atrás, gente, ela é chique demais. Olha todo mundo para ela, olha. Gente, ela é muito chique, essa pastora Ângela. Amo. Né? Quem é mulher, não fica, eu sou assim. Eu amo ver mulher linda. Eu amo essa pastora Fabrícia. Eu preguei na igreja dela sexta-feira, essa lindona aqui, ó. E ela ficou, gente, Deus usa demais essa mulher. Porque quando ela fez terapia comigo, vocês tinham que ver que bolsas. Não é inveja, tá, gente? Mas eu falava, gente, que bolsa, não era, Fabrícia? Eu sempre elogiava. E aí eu vi, falei, Raquel, tem uma bolsa ali pro sorteio. A bolsa é minha. Vocês não acreditam. A bolsa era minha mesmo, eu ganhei. A gente tem que amar ser bonita. Amar o próximo como nós mesmos. Nós somos vasos de honra. Eu preguei sábado na Lagoinha no Charme, lá em Nova Lima, sobre isso, a gente se sentir esse vaso de honra. Que o Senhor nos chamou para isso. Amém? Mas nós precisamos ser usadas para servir. Agora, se a gente não cuida da alma, a alma toda cheia de rejeição. Sabe aquela pessoa reativa? É aí que você vê quanta rejeição que tem. Se não for do seu jeito, você já briga, fica grossa, xinga o cachorro, o rabo do cachorro, xinga todo mundo. O pastor Márcio falava isso, né? Que chuta o cachorro. Isso mostra o de dor que tem em nós. À medida que a gente reage, é a medida da dor que a gente guarda dentro da gente. Quanto mais reativo, porque Jesus é o shalom de Deus. Jesus é a paz. Sabe por que Jesus não tinha rejeição? Porque ele veio direto do Pai. O sêmen de Jesus não veio de José. Humus é o útero de Maria. Né? Humus no grego é terra. Sêmen, semente. Então não foi Ricardão que pulou a janela, né? Não. O sêmen veio de quem? Do Espírito Santo. Então Jesus não herdou nenhuma raiz. Ele é o único que pisou na terra. Está lá em Hebreus 4,16. Único que já viveu as nossas dores, rejeições, limitações e nunca pecou. Por isso ele é o Shalom. Por isso ele é a paz. E nós precisamos renovar a nossa mente. Porque a gente herda desde Adão essa raiz de rejeição. Que nasceu em Gênesis 3, 1. Né? Gênesis 3, 8. Ouvi a sua voz, tive medo. Olha a rejeição, ela não gera medo? Em mim, ele se escondeu de Deus porque ele sentiu medo. E Silvio falou sobre isso a semana passada, na aula de introdução à cura interior. Vocês estão entendendo? Amém? Então, a raiz de rejeição, ela é uma ferida que dói. E ela é a primeira que a gente tem que resolver day by day. A cada dia, a cada manhã. Amém? E olha só, como eu estava falando, irmãos, quando a gente nos ama, a gente começa a cuidar de nós, das nossas emoções. A gente para de culpar os outros. A gente para de justificar os nossos erros. Porque a velha natureza, ela repete todos os dias. Todos os dias o Adão ressuscita. A culpa é da Eva.
significa o quê? A culpa é da humanidade, a culpa do que eu fiz errado é de fulano e cicrano. Existe um lugar chamado autorresponsabilidade. Que lugar é esse? Livre-arbítrio. É a livre escolha. Tudo o Senhor nos dá oportunidade de escolher. Você escolheu o marido que você tem, a tampa e o caldeirão, do jeitinho que você precisa. Entendeu? O dia que nasce a tampa, nasce o caldeirão. Né? E a gente reclama tanto do próximo, sendo que o Senhor nos manda amar. Então a rejeição que nos faz resistir o próximo, ao invés de amar. Por isso que cura a rejeição é o amor. E o que é amor? Amor é morte, é renúncia. Ele nos amou que deu o seu filho. O Pai revelou o amor dele por nós através do seu Filho, Jesus. Filipenses 2 fala sobre isso. Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele esvaziou de si mesmo sendo Deus. E onde a ferida de rejeição se manifestou? Aqui na terra. No Calvário. Olha o que diz lá em Isaías 53, 2, 3. Isaías 53, 2, 3. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aqui é o quadro de rejeição da humanidade. Jesus no Calvário assumiu toda dor, toda rejeição da humanidade. Porque ali ele foi cuspido, ele foi exposto. Ali Jesus levou sobre ele. E a Bíblia mostra que ele não reagiu. Ele falava: Pai, perdoa, eles não sabem. E como você reage quando alguém te rejeita? O que é rejeição? É a ausência do amor. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, porque Ele que nos amou, foi Ele que escolheu nos amar. Então, qual foi o motivo pelo qual Ele nos criou? Porque Ele nos amou. 1 João 4,8. 1 João 4,7 diz: Deus é amor. O amor dele, porque Ele viu você, Ele me viu e Ele quis nos amar. Vocês entendem o que é o amor ágape de Deus? Será que você entende que Ele te ama tão quanto uma pessoa que está ali fora? Né, no asfalto, sei lá, como rejeitado pela sociedade, uma pessoa drogada, uma pessoa que vive na rua, um morador de rua. Por exemplo, ontem a gente estava no culto e entrou um morador de rua na sorveteria. Daí a pouco o Silvio abraçou o moço. Eu vi que incomoda, gente. Não pode entrar mendigo em sorveteria de crente, em restaurante de crente. Não pode entrar. Só que o reino dos céus veio para os pobres. Jesus falou: eu vim para os doentes. Vocês já imaginaram o que é isso? E quando eu casei com o Silvio, aí eu vi assim, olhei para minha filha, e ela olhou assim para minha mãe, amada. E o morador de rua abraçou o Davi e falou: esse aqui é meu irmão. E Davi abraçou ele. E Davi e Silvio carregou o homem lá para dentro. Eu comecei a rir. Falei: ele fazia isso comigo quando a gente casou. Eu casei com ele por causa disso. Que ele me obrigava a amar a pessoa fedida. Ele me obrigava, porque ele falava: pode doar seu edredom. O Silvio está novo. Não, a Bíblia fala que quem tem dois tem que repartir com quem não tem. Ai, Jesus, casei com doido. Que está ali morrendo de rir. Porque a Bíblia, você consegue abraçar uma pessoa fedida? Davi ontem abraçou, que Davi bonitão, gente. Eu falei: gente, Davi abraçou o homem que eu tinha nojo de comer na panela.
falei, Silvio, calma, muito equilíbrio, Silvio. Você não é o dono do restaurante, calma, né, Johnson? Muita calma nessa hora. Vamos lá fora, vamos levar a comida e conversar com o moço. Por quê, irmãos? Porque ele trabalhou com morador de rua. Foi o lugar onde ele encontrou Jesus. E Jesus falava com ele, eu vim para ele. E na época, ele falou por que os moradores de rua, 99% vão para a rua. Rejeição. Tudo dentro da igreja. Filho de crente, filho de pastor. Quem já fez evangelismo já perguntou? É verdade ou não é, irmã? Eu lembro quando eu estava grávida, não sei dos meninos, se era do número 1, do 2, do 3 ou do 4, eu estava na Praça 7. Quem lembra na Praça 7 do Arrastão? Tinha um menino lá de 1,90 m, eu barrigudo e o povo correndo com medo do moço, missionário, eu estava de férias, deixei Silvio lá no norte, vim para cá, eu ganhava o menino, Deus, quando queria me descansar, levava para o hospital para ter dormido, gente. Por isso que veio 4. E aí eu cheguei para aquele moço e falei desse jeito, meu filho, você não tem vergonha, não? Todo mundo correndo assim na rua, doidona, né? Missionário. Ele olhou para mim e falou, é verdade, né, dona? Vem cá que eu vou mostrar para a senhora onde eu moro, dentro de um bueiro. E eu carreguei, eu acho que era Jó e Juliana, Davi nem sonhava em existir. Eu estava com Jó e Juliana comendo pastel na Praça 7, tomando suco de caldo de cana. E ele falou, olha, dona, eu fui expulso da igreja, porque eu fui jogar futebol. Quem lembra daquela época que era proibido? Falei, sabe por que você não morreu ainda, abençoado? Deve ter alguém de joelho orando para você. Volta para Jesus agora. Senão você vai para o inferno. Aí ele abaixou a cabeça, aceitou Jesus e parou de assaltar o povo lá na Praça 7. Vocês estão entendendo? O amor de Deus tem que transbordar no nosso coração. Quando ele transborda, aí o Espírito Santo ama essas pessoas rejeitadas. Porque a nossa alma, ela só ama se alguém nos der algo em troca. Nós não conseguimos exercer o amor agapau, que é o amor ágape, sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem paciência de ajudar a gente a amar os cabeção, que tem um som difícil, ou ser humano que tem só o sangue, né? Tem gente que é bicudo, que xinga a gente, não é verdade? É ou não é, gente? Vocês estão me olhando com a cara de Bob Esponja, todo mundo com a cara quadrada. Mas não é verdade? Fala e manifesta o temperamento de sua humanidade. Marido e mulher. Marido tem hora que pensa que a gente é a mãe. Tem que dar mamadeira na boca, lavar a fraldinha, cueca, entregar na mão. Ô, Johnson, adoro ver as caras do Johnson. E a gente faz a mesma coisa com os maridos. A gente quer que o marido seja pai. A gente quer que o marido trate a gente de forma inconsciente. A psicanálise explica. Isso chama complexo de Édipo. E nós vamos ver por quê. Tá aí, ó. Necessidade básica para um desenvolvimento saudável do ser humano. Amor, aceitação e compreensão. Os 3 A's. Amor, aprovação e aceitação. E onde esse amor vai manifestar? Na família. O pai representa Deus. Quem aqui nunca foi filho de um pai autoritário que só cobrava? Nunca elogiava? Quem nunca foi? Um pai presente. Entende o que eu estou falando? Então nós todos tivemos disfunção familiar. Ninguém teve um pai certinho, uma mãe que representa o Espírito Santo, uma mãe que amamenta, uma mãe... O que o Espírito Santo faz? Aconselha, admoesta. Olha só, a mãe, quando a criança nasce, ela e o bebê está ligado no cordão umbilical. O útero é o forninho. Quando desliga ali e nasce, a mãe tem que estar ali o tempo todo acolhendo, amando,
Tudo a criança vai recebendo. Isso chama simbiose, na formação saudável do cérebro. Quantos pais não fizeram raiva nas mães grávidas? Tinha pai que xingava, tinha pai que só gritava, que não entendia que mãe grávida tem anemia, tudo que ela come vai para os filhos. Tem mãe grávida. Olha lá, Maria falou, minha mãe era assim, não me tratava como filha. A minha rejeição veio dela. Então, tem mãe que é assim, que não trata o filho como filho, porque coloca no filho a dor do pai. Entende? E a mãe, ela é uma coisa só com a criança. Ali, através do cordão umbilical. Então, esse amor, ele é a base que gera o conforto, que gera a compreensão, que gera o bem-estar, que gera a confiança. E quando esse amor é negado, há uma profunda carência. Quantas mães não amamentaram? Na terapia familiar, a gente desenha, eu já falei aqui, o genograma, e a gente vai vendo essas debilidades de comportamento. Aqui nasce transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, como que chama? Disfunções no cérebro, tudo nasce aqui. Porque onde é formado até 7 anos, 75% do cérebro. Então, essa necessidade básica, ela não foi suprida de uma forma funcional em todas as famílias. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos nos humilhar a cada manhã. Humildade significa dependência de Deus. Ontem no nosso GC nós ganhamos um caderninho, né? Para comunicar o que a gente precisa, que muda no marido. Quantas coisas que a gente precisa. É ou não é, gente? É verdade. Então nós precisamos trabalhar a comunicação. Porque tem marido, vocês vão ver isso nas fortalezas da mente, que foram criados de forma, como é que chama a palavra? Só recebendo ordem, de forma militar. E ele acha que a esposa é um soldadinho dele, né? Que ele só dá ordem para ela cumprir. E esquece que ela é um ser humano. Que ela teve um histórico atrás. Então isso chama respeito à individualidade do outro. E vice-versa. Tem mulher que tem a lateralidade do pai. Que ela teve uma paternidade forte. Então qual é o lado do cérebro dela? Testosterona no lado esquerdo, aquela mulher racional, aquela mulher boa na matemática, aquela mulher que está tudo bem, que a gente fala assim, que é igual um machão, está tudo bem, ela teve um pai forte. Agora teve, e isso é normal, tá? 50% das mulheres puxam os pais, 50% dos homens puxam as mães. Então isso é normal na ciência. Então às vezes você vê um homem que é igualzinho à mãe dele, mas o sonho dele é conhecer o pai, ele ama o pai. Vocês entendem? Isso é científico. E tudo bem por isso. Porque há um negócio que a gente chama na terapia sistêmica de lealdade. O que é lealdade? Nós somos leais ao nosso sistema. Nós vamos puxar quem? O vizinho? Não, o pai e a mãe. Então, quando que nós vamos ser restaurados? Quando nós curarmos o lugar da dor, que veio desde o útero. Esse lugar onde o amor foi negado, onde a compreensão foi negada. Porque se nós fomos gerados por causa do amor, então o que gera conforto para nós? Amor, compreensão e aceitação. Por isso que o Ricardão entra. Os maridos que não ouvem mulher, amam ouvir as amiguinhas virtual, sei lá o quê, e vice-versa. Mulheres fazem amigo virtual e é do Ricardão, porque começam a ter amigos, amizades, que vai gerar bem-estar. Mas por que cura a gente? É relacionamento. Agora aquela pessoa cheia de demônio, que acha que é espiritual, eu só ouço Deus, eu só converso com Deus. Leva logo, Jeová, para ela relacionar com os anjos aí no céu. Porque Jesus ressuscitou, ele habita nas pessoas. O nosso maior problema, relacionamento.
Rela no seu irmão aí, ó. Você tem dificuldade, te espeta relar no ser humano, amar seu próximo? Então está assim de demônio alimentando ferida. Assim como Deus habita no louvor, Satanás habita nas feridas. Pensa você que você não é crente, você não tem ferida não, viu, bebê? Pode ser olho azul, cartão black. É humano? Então peca. Fere, ó, com a língua. Com as emoções. Tá aqui, ó. Muitas coisas ficam guardadas. Por isso que a alma ferida, o corpo fala. Senão você não tinha dor de cabeça. Você não tinha que tomar dipirona. Isso tudo é uma ferida emocional, você sabia? Que 20% do corpo humano, do cérebro é razão e 80% é emoção. Então o corpo fala. Todo mundo tem insônia, todo mundo tem depressão, todo mundo tem dor de cabeça, tem enxaqueca, olha o tanto de coisa que a gente tem, gente. Sinusite, rinite, é ou não é? Você já imaginou se todo mundo aqui fosse tudo semideus, né? Por aí andando. Porque tem gente que pensa que é querubim, serafim, está afim de ser anjo. E não quer relacionar com o ser humano. Provérbios, se não me engano, 21, fala, o que se isola. Tem gente que vive isolado, vai para o mosteiro, andar lá nos Andes, e vive só lá andando, porque não gosta de ser humano. Vocês acham que por que para a gente santificar e relacionar? Porque sem santificação, ninguém verá assim. Se as nossas emoções não forem saudáveis, ela é o quê? Doente, tóxica. Então, o curado cura, o doente fere. Estão entendendo que a rejeição é a principal ferida? E ela nasce no útero. Todos nós gostamos de... O rejeitado, ele ama ser honrado. Ele só gosta de aplausos. Ele só gosta de luzes, holofotes. Ele odeia crítica. O rejeitado ama criticar. Ama ver defeito nos outros. Ele só vê defeito. E tem dificuldade de elogiar. Tá aí, ó. Aceitação gera confiança. Quando o amor é negado, tem carência. É uma pessoa carente. O que o carente gosta? Tapinha nas costas. Nossa, você é tão linda, amada. Ai, querido, honrado você seja. Honrado, louvado, glorificado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? E isso identifica a gente. Que nós temos dificuldade, é nós. Aqui nós estamos falando de pessoas. Meu Deus. A Suzana está falando aí. Vai lá. Eu não era só, eu que era só filho do meu pai. Tem gente que está lá escrevendo no chat. Pode escrever que depois nós vamos responder. Agora não vai dar tempo eu ler e responder, mas depois eu e o meu esposo pode desabafar. Viu, Suzana? Fiquem em paz. Porque aqui é um lugar de cura. Aqui é um lugar onde nós vamos enxergar a nossa humanidade. Porque nós somos iguais. É o sangue de Jesus que nos nivela. E aquilo que você resiste no outro é a sua maior dor. Sabia disso? A pregação do pastor Flavinho foi sobre isso. Que a nossa insatisfação é a nossa missão. É forte, né? Então, aquilo que nos incomoda, que nos deixa insatisfeitos, a rejeição é algo que nos incomoda, que nos deixa insatisfeitos, porque a gente quer o tempo todo com pessoas para nos concordar com a gente. A gente quer o tempo todo ser ovacionado. Quanto mais isso existe em nós, maior é a ferida de rejeição na nossa alma. Você quer ser só estrela e brilhar? Estrela é só Jesus, só Ele que brilhou. Isaías 53 fala, o único, ele foi subindo como renovo numa terra seca. Deixa ele entrar hoje nessa terra seca da sua alma. Deixa Jesus entrar nesse lugar de dor. Deixa Jesus entrar nesse lugar de rejeição. Porque ele foi o único capaz de carregar a dor da humanidade. Rejeição é a maior ferida que é causada pela ausência do amor. A rejeição é causada pela ausência dos 3 A's: amor, aceitação e aprovação. E essa é a necessidade básica para termos
relacionamentos saudáveis. Eu me lembro que antes de eu ser profissional da saúde mental, meu esposo falava assim: eu vou pagar um curso de juíza. Você é promotora, você é juíza, você defende todo mundo. É por causa dessa aula. Tem muitos anos que eu dou essa aula. E cada vez que eu dava essa aula de raiz de rejeição, eu olhava quanto de rejeição em mim que precisava ser curado. O único que nos ama dessa forma é Jesus. E sabe quando eu vou ser curada? Quando eu demonstrar o meu amor pelas pessoas. Porque eu não vou receber nada em troca. Quando você procura demonstrar amor, alguém que te dá amor, isso chama puxa-saco. Você já foi puxa-saco? Né? É a pessoa que fica lá, puxando o saco para receber algo em troca. Isso não é amor ágape. O amor ágape é o amor que a gente dá sem receber nada em troca. É o amor de Deus, é o amor incondicional. Será que nessa noite nós não precisamos renovar esse amor dentro de nós? A Bíblia fala para os maridos dar a vida pelas esposas como Jesus deu a vida pela noiva. Aqui nós vamos entender o tanto de noiva, de esposa com dependência emocional, esperando o marido dar a vida por ela. E nunca foi curada. Vocês estão entendendo, amado? Quem nos cura é Jesus. O marido só vai dar aquilo que ele recebeu dos seus pais. E às vezes a gente fica cobrando. Rompe relacionamentos. Não tem como. Então nessa noite, nós vamos entender que quando surge a rejeição, aonde que a rejeição surge? Lá no útero. Nós vamos ver as primeiras fontes de rejeição. E nós vamos entender que quando a rejeição surge, olha lá, quando surge a rejeição, que é consequência da negação do amor, aceitação e aprovação, o mundo interior é desestabilizado. Aí surgem confusões de personalidades, anomalias de personalidade, pânico, medo, insegurança. Gente, existe rejeição aberta e existe rejeição oculta. Alguém pode pôr o computador para carregar? Silvio, tá aqui, ó, a bateria do computador está acabando, tem que pôr para carregar aqui. Então, arruma aqui para mim, fazendo favor, porque senão fecha a gravação. Eu acho que não está carregando não, viu? Enfim. Viu? Convém ligar o PC na tomada. Ele não está no carregador. Ah, aqui, ó, no fundo aqui, Davi. Aqui na bateria, aqui, Davi. Gente, desculpa porque tá dando sinal aqui, senão eu acho que é um mau contato, senão vai fechar a transmissão. Não, Silvio, vem aqui depois fazendo favor, senão vai fechar. Mas vamos lá. Quando surge a rejeição, é consequência dessa negação. E aí, o indivíduo passa a ser capaz de dar amor e receber amor. Porque a gente só dá aquilo que a gente recebe. Não está conectado. Então é isso. Nós precisamos entender que se eu não for curada dessa raiz aqui, ó, porque aqui é a alma, não é? A mente. E vai passar para onde? O coração, que é a fonte. A Bíblia fala que o coração é a fonte da vida. Amém? Então vamos lá, página 24. Quais são as fontes de rejeição? Primeira coisa, gente, a rejeição é uma dor profunda, aonde foi negado amor,
aceitação e aprovação. Quem vai gerar isso na família? A mãe e o pai. Porém, os pais dão aquilo que eles recebem. A culpa é deles. Então, a nossa cura está em perdoar. Deixar Jesus entrar. Quando Jesus entra, e, gente, é necessário mudança. A mudança só é gerada com entendimento. Está lá em Romanos, capítulo 12. Amém? Romanos 12 fala que eu vou renovar minha mente com culto racional, com entendimento. Então, eu preciso entender para eu mudar. Amém? O pai é autoritário, a mãe, igual a Dona Galinha Choca, que protege muito, excesso de proteção, vai gerar o quê? Rejeição oculta. Vai abafar, vai sufocar a criança. Não vai deixar ela gerar identidade. Então, o excesso de proteção gera rejeição oculta. Um pai autoritário, um pai perfeccionista, uma mãe que só cobra. Entendem? Agora, rejeição aberta. Filhos gerados sem pai e mãe, sozinhos na vida, que nunca tiveram carinhos, proteção, né? O ato de amamentar e nutrir a criança é gerado pelo Espírito Santo, que é a mãe que representa. Amém? Então, quais são as fontes de rejeição? Primeira, antes do nascimento. Está lá na página 24. Ela deve ter um carregador. Não é carregador, é bom. Antes do nascimento significa se a criança foi raiz de adultério, se a criança foi feita de uma pulada de cerca, se a criança foi amada, programada, ou ela veio por causa de um problema. Como que foi você? Vai pensando se você foi gerada, se você foi programada. Vai pensando. Tem gente que foi fruto de aborto, mas nasceu. A mãe e o pai deram remédio, a criança ia ser abortada e não foi. Tem muitas histórias assim, não tem? Pois é. Então, isso deixa marcas. Porque ali foi formado 25% do cérebro, lá no útero. Então, antes do nascimento. Na hora do nascimento, quais são os tipos de parto? Pensa aí como. Fórceps, cesárea. O normal é o normal, a criança nasce. Então, ele não gera rejeição. Por quê, gente? A criança está lá, no forninho. Ela não leva o SUS para nascer? E o natural é o melhor parto. Vocês lembram que teve uma época que era até proibido fazer parto cesárea? Parece que teve uma época que era proibido, né? Eles forçavam o parto normal por causa dessas questões que muitas mães, por comodismo, para não sentir dor, né, faziam o parto cesárea. Eu tenho 4 filhos. Os 4 foram cesáreas porque eu não tinha abertura. Os médicos tentavam, davam anestesia, né? Mas não tinha como. E no parto da Raquel, ela chorou muito, porque na hora que ela nasceu eu tive uma hemorragia. Vocês veem que a criança nasce, para onde que eles colocam? No seio. Porque o amamentar gera ocitocina para a criança. Vocês estão entendendo? E o cérebro começa a receber paz. A criança se sente amada,
acolhida e aceita. E ali, na hora que ela nasceu, por eu ter tido hemorragia, eles esqueceram de amamentar a Raquel. E aí aconteceu que ela chorou muito. E no que ela chorou muito, a gente percebeu que quando ela fez um aninho, ela gritava quando ela escutava trovão, quando ela escutava, como que chama? Balão estourando, festinha de aniversário. Aí Deus me lembrou. Quando ela nasceu, a mente não ficou em paz, porque ela gritava, ela nasceu com fome. A bichinha é magra até hoje, gente. Tem que dar remédio para comer. A Júlia. Porque, irmãos, está tudo ligado de forma científica. Então, ela tem dificuldade com comer, como se comer para ela fosse algo que não desse prazer. Ela fala, mas se eu comer eu vou engordar. Ó, pra você ver. Aí eu falei com ela ontem que eu ia dar ela emulsão Scott. Nem existe mais gosto de peixe para ver se abre o apetite. Não, mãe, não faz isso, não, senão eu vou engordar. A mais velha, eu tive que fazer isso, porque tinha dificuldade de comer. Mas eu não tinha esses entendimentos. Estava tudo ligado lá no parque. A Ana emagreceu agora 23 quilos. Por quê? Quando era criança, eu tacava remédio para ela comer. E ela falou que uma vez, vocês já colocaram o vídeo de novo lá? Aí. Olá. Tentar copiar. Mas é o mesmo link. É o mesmo link. Não precisa copiar, não. Eu já vou colocar aqui. E aí ela falou assim, que Jesus falou com ela assim, por que que você... Ela falou, Deus, por que que eu tenho dificuldade? Por que que você tem dificuldade de sentar no meu colo? Tem. Tem. Tá grava o áudio. Então, conforto de sentar no colo de Deus como nosso Pai, aí nós vamos perdoar nosso Pai biológico. Eu estava aqui contando para o nosso presencial sobre uma história de uma mãe, pastora, querida amiga, ela com testemunho onde ela vai, que ela tinha dificuldade de Deus. Por que eu me sinto tão sozinha quando eu estou em casa, no meu mundo particular? Por que eu não me sinto como eu estou na igreja, cantando, ministrando louvor? E aí Deus falou com ela assim, porque você acha que eu sou igual ao seu pai biológico. Ele molestava ela quando ela ia sentar no colo dela. Então vocês estão entendendo? Feridas feitas na família, feridas feitas, que essas dores de rejeição, elas são feridas que foram lá na nossa infância, no nascimento, trauma na hora do parto, relacionamentos entre pais e filhos, porque quando a criança é entregue para adoção, o que acontece? Ela agora recebe pai substituto, não é? Que veio lá de trás.
Então, ela vai ter essa raiz de rejeição. Pais são pais que substituem o amor com o quê? Com presente, com coisas, com avó. E aí, o que eles fazem? Compensam isso com presente, com comida, com roupa. Pais que sofrem rejeição. Pais que não foram curados. Tem o quê? Um círculo vicioso, né? Um círculo interminado. Alcoolismo, droga, também causa forte rejeição. O que mais? Relacionamento na escola. O que vocês lembram disso aqui? Hã? Bullying. Quem falou bullying? Hoje virou até briga, né, nas escolas por causa das crianças. Significa que nós temos que trabalhar muito a identidade dos filhos. Principalmente filhos que é visual, que é gordinho, que se acha feio, e etc. Porque é inevitável. Nunca falou assim, como é que é? Um de boi, 2 de vidro e 2 de... Como é que é? 4 ou 4 Quem? A segunda, não é? Terceira fonte de rejeição. Então, a primeira fonte é na família, a segunda na escola, porque a criança passa a maior parte do tempo na escola. Por isso que lá na escola, nós vamos ver no ciclo da ferida, a necessidade de aprovação, eles começam a andar igual os colegas, né, de sala. Entende? Para se sentirem aceitos e aprovados. Por isso que não existe rebelião. Não existe filho rebelde. A ciência fala que a rebeldia é o DNA doente que foi gritado por aquela pessoa que precisa de amor. Só tem rejeição por causa, só tem rebelião bíblica. Jesus larga 99 e vai atrás de um. E como é que nós agimos com as pessoas rebeldes? A gente afasta e rebelde. Vocês estão vendo como é que é difícil? Porque o amor de Deus transbordando em nós vai amar os rebeldes, vai amar os rejeitados. O que cura? Amor, aceitação e isso que vai gerar conforto. 1 João 4,7 diz: quem ama permanece em Deus. Quem não ama nem conhece a Deus. É forte, né? E aqui está falando do amor ágape, tá? E a religiosidade permite a gente amar os rebeldes? Não. A gente usa uma máscara de religiosidade, fala, não, fulano está em pecado. É ou não é? Jesus foi na fonte atrás de uma mulher. Ele sabia que ela estava lá. E ele não tinha uma maldição territorial, que homem não se dava, não falava com mulher. Jesus rompeu. Isso é o amor ágape. Rabinos, mestres, falam com mulher lá em Israel.
samaritanos, né? Eles romperam o pacto, o laço, né? Coabitando os homens com mulheres, e lá então isso selou uma divisão. Jesus quebrou no ato de falar ali. Vocês estão entendendo o que é o amor de Deus? O amor ágape? Porque não havia rejeição a Jesus. Por causa de um propósito. Ele veio para nos reconciliar com o Pai, lá com Éden, com o jardim, lugar de comunhão. Jesus é a ponte que nos liga ao Pai. E ele veio com esse propósito. A religião é o religar, né? É o homem se sacrificar para se achegar até Deus. Mas Jesus é o sacrifício. Então, quando a gente vai até Ele, nele a gente coloca a nossa dor, a nossa rejeição. Lá em Isaías 53, e veio como renovo numa terra seca. Por isso que o perdão que gera cura. É o amor dele que entra nesse lugar onde foi negado o amor do nosso pai, da nossa mãe, das nossas primeiras infâncias. Entendem? Amém? E aí, relacionamento com Deus. A pessoa que conseguiu receber rejeição do pai, ela vai conseguir relacionar com Deus. Lembra que eu falei do ateu? Ateu odeia o pai. Então não adianta você falar de Deus com um ateu. Você tem que primeiro amar ele. Aceitar. Está lá em 1 Pedro, né? A gente tem que dar testemunho da nossa fé. Como? Vivendo, amando, fazendo o que Jesus fez. Outra fonte de rejeição, substituição do amor. Às vezes os pais colocam filhos na creche ou deixam em lugar de suprimentos, né? Porque trabalham muito, não tem tempo. Outra fonte de rejeição, pais preocupados com o trabalho, não tem qualidade de vida. Sabe o seu tempo de qualidade? É isso que Deus precisa, para que eu possa gastar tempo com meus filhos. Você nunca levou sua filha na escola? Você obriga sua filha a ter as melhores notas? Nunca teve tempo. Que gera a identidade, a sexualidade, é o pai. Depois dos 7 anos ali que a criança já come, agora entra o pai. Bom, a identidade, né, é o pai. É o pai que impulsiona. Então tem pai que não leva filho. Oh, gente, eu acho a coisa mais linda. Pai mandar buquê de flores para a filha. Pai fazer aquela... Quem já viu isso? Aquela menina Luciana Alone falou que o pai dela, o pastor Ian Alone, colocou ela numa escola secular. Nem era escola cristã. Mas ele ensinou ela princípios e valores. Aquela menina é uma bênção, a Luciana Alone. Aquela cantora, fez um congresso de posicionados. Quem fez aquilo? O pai. O pai, ele colocou ela num colégio americano. Ela deu testemunho e falou, que menina linda, né? Casou com o goleiro Júlio. Que coisa linda. O pai dela agia como se fosse o primeiro em tudo. Então não vai ser uma menina carente. A moça carente, ela vai ser namoradeira. Lembra da mulher samaritana? Teve 5 filhos, 5 homens. Nenhum daqueles homens era o marido dela. Então a moça carente, ela vai ser namoradeira. Ela vai entregar sua virgindade mais cedo. Porque teve um pai que não supriu a sua função de paternidade. Um homem pegador, né? Fala, um homem carente, ele também vai ser esse homem. Vocês estão vendo como nós precisamos ser curados? A Luciana Alone falou que o pai dela levava ela todos os dias na escola, buscava,
em situações em que ele mandava um buquê de flores. Essa menina vai ser carente? Casou com 20 e tantos anos. Então, vocês estão vendo que as primeiras feridas são feitas em casa? Agora, se o pai não deu amor, a culpa é dele. Ele teve uma mãe que não deu amor para ele. Chama complexo de Édipo, tá? É um pai velho, adulto, que tem uma criança ferida. O que acontece? Muitos filhos são mais maduros do que os pais. E filhos viram pais dos seus pais. Tem muito pai e mãe que tem essa ferida emocional e sugam os filhos. Não deixa o menino casar, não deixa a menina namorar, porque a filha é dele, o filho é dele, isso é possessão. Vocês estão entendendo? Críticas exageradas e indevidas, eu já falei sobre isso. Que isso gera rejeição. Existem pais que só dirigem para os filhos censurando. Tudo é pecado, condena, grito, exigindo, inclusive, que eles ajam como adultos. Transferência de alvos paternos. Pais que procuram projetar nos filhos aquilo que eles não foram no passado. Pai que queria ser médico, quer que o filho seja médico. Pai que queria ser jogador, queria ser militar. Então eles projetam nos filhos. Isso gera o quê? Instabilidade emocional. Reação dos pais à rebeldia. Acabei de falar. Você tem que apoiar o seu filho quando ele age com rebeldia. Senta! Escuta, elogia e fala: você é tão inteligente, seu filho foi tão amado. Começa a lançar elogio. Eles vão ter uma nova atitude. Porque você vai auxiliar. Rebeldia é um conflito. Rebeldia é um grito de amor. Então, muitos filhos com tatuagem, a tatuagem é uma dor, é igual borderline. A pessoa, ao invés de cortar o pulso, ela enche tatuagem no corpo. Piercing, roupa rasgada, tá gritando: me ame, me aceite. Vocês estão vendo como é que a igreja hoje é religiosa? A gente usa tanta máscara. Os religiosos não aceitam jovens com tatuagem, com piercing. Não foram amados, aceitos e aprovados em casa. Aí eles foram para onde? Para o lugar onde eles iam se sentir. E muitas vezes a gente sufoca os filhos com grito, com censura, com condenação, exigindo deles aquilo que eles nunca tiveram. Vocês estão entendendo? Amém? Quanto mais você fala para o seu filho: não faça tatuagem no corpo, mais eles vão querer colocar. Principalmente hoje. Entendem? O que mais? Ela explicava isso há trocentas décadas atrás. Crianças vítimas de castigo, que nem sabem por que está sendo castigado, desmerecido, por falta de investigação. Mãe que teve filho demais, ela não dava atenção devida para cada filho. Eu tive 4. Eu lembro um dia, no meio do culto, porque a igreja era o playground dos meus filhos, né? E a Raquel levou uma bonequinha pro culto. E no meio do culto, eu não lembro que Davi, eu acho, o Jorge fez raiva nela. Ela quebrou a boneca. E aí, alguém chegou e falou: ei, mãe, você não vai corrigir? Não sei se foi Davi, foi você, Davi? Porque quebrou a boneca, e eu já fui com tudo em cima do Davi, eu ia arrancar a orelha dele. Mas já fui para torcer. Aí a moça falou: pastora, não faz isso, você tem 4. Minha mãe corrigia a gente de forma errada. Pergunta se foi ele que quebrou a boneca. Quase que ele apanhou no meio do tubo, foi, não? Raquel: ô mãe, se eu te contar a verdade, você não vai me bater, não? Fui eu que quebrei a boneca, mas ele me fez raiva. Vocês estão entendendo? Então, muitas vezes é coisa pequenininha. E a gente não lembra. E às vezes a gente faz, né? Mãe com filho demais, não tem tempo
de investigar, de olhar qual que errou, apanha todo mundo. Quem nunca fez isso, né? O que mais? Críticas cruéis de professores na escola. Pobreza. Eu já tratei na terapia de uma moça que a depressão dela era por causa da pobreza. Eles comiam lixo. E ela já estava vivendo, já na bonança, mas tinha saído daquilo lá. Era uma depressão velha. A mãe dela teve câncer, arrancou um olho. E tudo era culpa desse pai, que vivia na pobreza. Lá atrás e fez a família comer lixo. Vocês estão entendendo? Não sai daquele lugar. Então, a pobreza, ela gera isso, o não merecimento. Sabe aquela pessoa, não, eu vou carregar sua mala, a pessoa se sente pobre a vida inteira. Não, eu sou empregada, pode deixar que eu vou lavar o chão lá de sua casa. Aquela sensação de pobreza, porque lá atrás ela passou muita escassez. Então, a pobreza, ela gera essa raiz de rejeição, do não merecimento. Lá na escola, a criança se sente discriminada. Porque os coleguinhas levavam lanche. Quem já viu descontar os lanches? E quem não tinha lanche, ficava sem comer. Esporte é outra fonte de rejeição. Criança que não consegue praticar porque tem algum... como é que chama a palavra? Deficiência. Alguma deficiência física. Ou intelectual, né? Muitas crianças que tiveram problema de TDAH tinham vergonha de falar. Por exemplo, meu filho mais velho falava, mãe, eu achava que eu era burro. Eu não entendia. Eu menino tinha TDAH. Ele nasceu de 8 meses. A frontal dele... Você sabia que aquele banho de icterícia, que a criança amarela, ele ficou, tomou banho daqui. Aí, o neuropsicólogo na época falou, pastor, ele ficou lá na neonatal para isso, para terminar essa formação aqui, ó. Então, tem coisa que é fisiológica, gente, vocês estão vendo? E a gente não sabe tratar. A gente quer orar, jejuar. Sabe o que acontece? Vai para as drogas, vai para o álcool, porque precisa curar aquela dor de se sentir burro. E está onde? Um problema físico, lá atrás. E por último, a sociedade. São preconceitos, né, de racismo. E aí a pessoa não se sente aceita e a rejeição mais que essa instala no coração da pessoa. Quais são os sintomas da rejeição? Como eu falei, as raízes da rejeição deixam esses caminhos, esses buracos, essas anomalias na personalidade, né? E geram essas distorções. Então, quais são os sintomas? Primeiro, imaturidade emocional. Aquela criança ferida, rejeitada no adulto. A pessoa não amadurece. A pessoa não cresce, ela não prospera. Vira uma vida de sequidão. Como é que ela vai prosperar se ela é imatura? Se o amor leva ao crescimento emocional, a rejeição paralisa, bloqueia o crescimento, leva o rejeitado a permanecer imaturo. Segundo, aspirador de pó. Aquela pessoa carente emocional. O tempo todo ela tem necessidade doentia de se sentir lisonjeada, aplaudida, sabe assim? O tempo todo ela aspira mesmo, chega a, como é que chama a palavra? Sugar. Sufoca. Muitas pessoas sufocam, não é? Porque são esse aspirador de pó, por causa da rejeição. Alvos e coisas também não podem preencher o vazio, gente. Isso aqui eu tenho um exemplo real. Uma doninha foi traída, idosa, só que ela era muito rica.
Sabe aqueles velhos da cabeça branca que eles falam da barca, o velho da barca? O velho da lancha. O velho da lancha trocou a doninha. Ele trocou a doninha por uma mocinha nova. O que ela fez? Olha lá, alvos e coisas. A pessoa vai no mercado, vai no shopping, gasta todo o seu cartão de crédito. As filhas descobriram só bolsa e sapato de marca caríssima dentro do guarda-roupa. Por quê? Ela queria suprir, né? Aquela carência. Quando os filhos descobriram, me ligaram, ô pastor, você pode atender minha mãe para ela superar essa dor. A gente quer colocar em alguma coisa. Pessoas vão lá e começam a comer muito, comprar coisas para suprir a dor. O que mais? A solidão, pessoas se isolam. Aqui nesses muros de proteção entra a depressão, dor da alma, a auto-rejeição, ela perde o valor próprio e a própria identidade, né? A rejeição na fé, a incapacidade de amar e de receber amor. A pessoa que não recebeu amor, ela vai dar amor? Não vai conseguir, né? E por último, a autoimagem negativa. Ela não se aceita, complexo de inferioridade. Qual que é a saída? Filipenses 4,13 diz que o que começou a boa obra, que é o Espírito Santo, né? Ele vai completar. E Filipenses 4 diz o quê? 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então a gente vai conseguir perdoar. Ir lá na cruz, liberar o perdão para essa mãe, liberar o perdão para esse pai. É lá que está a nossa cura. Liberar toda a rejeição na cruz. Aceitar o fato de que a gente é amado. Pois se Jesus ele sofreu, ele levou sobre ele. Então nós precisamos ressignificar a nossa mente. É lá que está acionado essas debilidades emocionais. Isaías 54, 4, 6 declara uma realidade de que Deus é o nosso refúgio e amparo. E Ele fará com que o povo dele não seja envergonhado nem humilhado. O amor de Deus é derramado em nosso coração. E esse amor inunda a nossa vida. Só em Deus existe a redenção da cura, paz, segurança e libertação. Isaías 43 fala. E lá em Romanos 8, que eu citei, Romanos 8, 16 e 17, a nossa identidade, ela está em Deus. A rejeição nos leva a ser escravo. A pessoa que não sabe dizer não. Ela tem necessidade de agradar a todos. A Joyce Meyer fala o vício de agradar a todos. Então você tem que falar não para aquela pessoa que te escraviza, acha que é sua dona. Aqui entra a dependência emocional. Pessoas doentes emocional, elas têm necessidade de pessoas ao lado dela, fazer a vontade, satisfazer o ego. Vocês estão entendendo? Mães narcisistas, pais narcisistas, pastores, líderes narcisistas. Então, a nossa cura está em perdoar. Perdoar é eu levar lá na cruz. Eu renunciar a essa dor. Levar em Jesus, Senhor, me perdoa. Quem vai me curar é o Senhor, não são as pessoas. E lá eu vou encontrar a identidade em Jesus, Romanos 8,16. Não sou mais escravo do medo, mas eu sou livre para amar e ser amado. Para dar amor e receber amor. Eu sou livre para respeitar a história do outro. Eu sou livre para entender que cada um tem uma personalidade, um temperamento, tem um histórico familiar. E aí que o amor ágape vem. E aí que o Espírito Santo vem. E aí que eu vou liberar o perdão. Quando eu libero o perdão, eu me torno livre. E a minha identidade é restaurada. Romanos 8. Eu não sou mais escravo.
escravo do medo e cordeiro de Cristo Jesus. Então, aceitar a si mesmo envolve perdoar o passado, receber o amor de Deus como Pai. E aí, eu preciso fazer essa oração de conciliação. Senhor, eu renuncio essa dor familiar. Senhor, eu renuncio esses medos, né? Lá no Moriá, no Renovo. A gente faz, quando faz aqueles atendimentos individual, na terapia eu faço isso. Né, Fabrício? A minha amiga pastora Fabrício já fez terapia comigo. Eu fiz isso com ela, porque ela é criada no Evangelho. Aliás, não foi criada, mas ela converteu. Mas dentro do Evangelho, pastores e pais ferem também. E aí ela precisou restaurar isso para que o casamento dela fosse curado. E hoje ela casou com o marido, porque ela já era divorciada. E ela está casada de novo. Vocês entendem o que é isso? Amém? E por último, clamar a libertação e receber a cura. Porque em Deus não existe rejeição. Isaías 49, o amor de Deus é comparado com o amor de mãe. Por quê? Vocês entenderam agora? Porque a mãe dá a vida para gerar um filho. O pai gera a vida para fazer e colocar o filho no útero. Agora é a mãe que dá a vida para essa vida vir ao mundo. Por isso que ele falou, mesmo a mãe que amamenta, se ela esquecer, eu não vou te esquecer. Você que foi rejeitada, abandonada pela mãe, pelo pai. Declara Isaías 49. Deus não rejeita ninguém. Perdoe o pai, perdoe a mãe, perdoe quem rejeitou, porque o pai não rejeita. Deus é pai. E o Espírito Santo revela para nosso espírito que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo Jesus. Então nós vamos orar e declarar ao longo da nossa infância, ao longo da adolescência, da juventude, todas as raízes de rejeição que estavam lá. Nós vamos lançar essas raízes de amargura, de rejeição e lançar na cruz do Calvário. E aí você vai clamar. Jeremias 33. Clama-me e responder-te-ei coisas grandes e ocultas e firmes que não sabem. Você vai orar e declarar Oséias 11:4, Isaías 49:15, Salmo 27:10 e Hebreus 13:5. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar agora. Você vai imaginar todas as raízes de rejeição do seu histórico familiar. Você vai imaginar como foi a sua infância, como você foi gerado. E nós vamos orar. Fala comigo, Senhor Jesus. Nessa noite, eu quero renunciar, desde o meu cordão umbilical, tudo que estava lá, toda dor de rejeição gerada pelo meu pai, pela minha mãe. Coloca o dedo no seu umbigo aí. Eu estou agora renunciando. Coloca fogo nas minhas mãos, Jesus. Começa a queimar toda ferida emocional que estava no útero da minha mãe, onde eu fui gerada. Toda fonte de rejeição no parto, na minha infância, e que ela transmitiu ali no meu nascimento. Eu perdoo agora a minha mãe. Mãe, onde a senhora estiver, eu te perdoo. Pai, onde o senhor estiver, eu te perdoo. E eu removo agora toda dor, todo medo no parto, tudo que estava lá e que eu recebi. Em nome de Jesus, eu arranco agora e lanço na cruz do Calvário.
Passa o teu sangue agora, Jesus. Remove agora. Remove os demônios que estavam lá, na sala de parto onde eu nasci. Remove as mãos de parteira, quem nasceu de parteira. Remove as palavras de rejeição. Remove as palavras de maldição, de autoridade que foram lançadas contra a minha vida. E arranca agora. E passa o teu sangue. Eu quero agora liberar o perdão, Jesus, por todas as pessoas lá na minha infância. Vai perdoando agora. Você que foi abortada, que tentaram abortar. Você que foi estuprada, molestada. Você que tiraram a sua virgindade. E, quem sabe, prometeu um casamento para você. E não casou. E você teve que abortar um filho de quem tirou sua virgindade. Deixe o Espírito Santo agora gerar cura. Senhor, comece a entrar agora nos lares. Comece a entrar agora em cada pessoa que está ouvindo essa pregação. Entra nessa mente que foi rejeitada, abandonada. Entra nesse lugar agora com o sangue de Jesus. Remove agora a vergonha. Remove a humilhação. Pessoas que foram traídas. Eu libero perdão agora. Eu renuncio a dor da traição. Eu renuncio a dor do adultério. Eu renuncie agora. Em nome de Jesus, comece a liberar o perdão. Eu declaro que eu perdoo. Perdoa a professora que te lançava apelidos, lançaram bullying na sua mente, falavam que você era amorosa. Pessoas que falavam que você era pobre por causa da sua situação financeira. Deixa o sangue de Jesus entrar agora, lá nesse lugar. Eu libero perdão. Eu perdoo. Perdoa o seu pai. Perdoa o seu pai que te espancava. Você que escondia debaixo da cama quando via seu pai gritar e bater na sua mãe. Você que foi fruto de violência, que viu seus pais brigarem por causa de chegar bêbado em casa. Libera agora, sai desse lugar. Que a sua mente comece a liberar o perdão. Fala, Senhor, em nome de Jesus, eu removo essas da minha mente, cenas, situações. Pai, passa o sangue de Jesus. Passa o sangue de Jesus agora. Eu estou renunciando, Senhor. Libera o teu sangue agora. Remove palavras. Remove dores. Remove. Que você saia agora debaixo dessa cama. Perdoe seu pai. Perdoe sua mãe. Perdoe seus professores. Libera agora o perdão lá na igreja. Você que converteu, foi para a igreja. Teve pastor, discipulador áspero, que só brigava. Colocava você o tempo todo em disciplina, trazia culpa, peso. Libera o perdão agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você casou e levou isso no seu casamento, e hoje você faz isso com seus filhos. Então agora começa a liberar perdão para você. Fala, Senhor, me perdoa, porque eu trouxe isso para o meu casamento. Eu fui um homem, uma mulher impaciente. Eu fui um homem áspero, uma mulher áspera, por causa de dores e rejeições. Mas agora nós estamos lançando na cruz do Calvário. Passa pelo sangue agora. Toda dor, toda amargura. Comece a liberar perdão para os seus filhos. Fala, me perdoa, Jesus. Me perdoa. Nos perdoe como pais. Nos perdoe como líderes espirituais. Nos perdoa como mãe. Nos perdoa porque nós somos falhos por causa da dor, da rejeição. Nos tornamos tóxicos, reativos. E muitas vezes inflamamos, sugamos. Oh, Espírito Santo, levante suas mãos aos céus assim. Oh, Espírito Santo, fala em nome de Jesus. Eu renuncio o direito de fazer justiça com as minhas mãos. E eu lanço na cruz do Calvário toda a raiz de dor, de amargura, de rejeição. Me perdoa, Senhor, quando eu fui
uma pessoa ríspida, grossa, reativa, justifiquei o meu erro. Eu estou lançando agora na cruz do Calvário. Eu renuncio toda a raiz de iniquidade, todo pecado, toda transgressão geracional relacionada à raiz de rejeição. Me lava com teu sangue. Respira fundo aí, deixa Jesus entrar agora. Deixa o Espírito Santo entrar na sua mente, nas suas emoções. Recebe agora, fala, eu recebo o perdão, eu recebo a cura e eu recebo a paz, que excede todo o entendimento. Eu me perdoo e eu saio desse lugar, porque eu não sou culpada. E eu recebo agora o perdão. Eu recebo agora uma nova identidade. Eu saio desse lugar de rejeição, de rebeldia e entro no corpo de Cristo como filha de Deus. Fala forte, filha de Deus, herdeira de Deus e co-herdeira de Cristo Jesus. Obrigada, Jesus, pela nova identidade. Pai, nós selamos a nossa mente nessa noite, declarando uma identidade nova para amar e ser amados, dar amor e receber amor, para nós sermos pessoas reativas. Declaramos o shalom nesses lugares que foram feridos na nossa infância. Removemos do nosso portal, removemos do nosso sistema nervoso central, autônomo, simpático. Removemos, Pai, a ira, removemos a agressividade, removemos a culpa, os medos e acionamos a nossa mente, o sistema nervoso simpático, seja agora lavado com o sangue de Jesus. Em nome de Jesus, nós ligamos agora o parasimpático. Ligamos a paz, que excede todo entendimento. Ligamos agora o nosso hipotálamo, a ocitocina, os hormônios da paz, da felicidade, do perdão, para que possamos gerar vida e vida em abundância no nosso corpo físico. Nós ordenamos a cura aonde a dor somatizou, no nosso intestino, Pai. Que o nosso intestino receba a serotonina necessária. Nós recebemos agora a cura para insônia, para depressão, para enxaqueca. Espírito Santo, toca no nosso sistema nervoso central, toca no nosso sistema nervoso circulatório, toca no nosso sistema nervoso sanguíneo, toca nessa noite. Nós profetizamos uma noite de cura, uma noite de paz e desligamos, fala, eu desligo com a mão na mente, a minha mente, do computador de Satanás. Eu cancelo todo o pesadelo, todos os demônios sugadores de energia que trazia cansaço para o meu corpo físico. Eu estou desconectando nessa noite e ligando a minha mente à mente de Cristo. E eu declaro que eu estou lavado e remido com o sangue de Jesus Cristo. A cura física, espiritual, emocional, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe e traga cura, o sono reparador, para que você tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém? Declara a cura. Seja agente de paz, seja agente de cura, no nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Levante suas mãos. Fala, eu recebo. Em nome da graça, da graça nossa, amor da vida. Em nome de Jesus, me abençoe.